Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sou professora de matemática e hoje eu vou te apresentar o número fatorial, que nada mais é do que o nosso ponto de exclamação na matemática. O número fatorial nada mais é do que o número natural inteiro positivo. Claro que todo número natural é inteiro e positivo, mas eu coloquei aqui para que vocês compreendam bem e guarde na cachola que o número fatorial ele sempre vai ser um número positivo, o qual é representado por N e essa exclamação. E aí a gente lê como N fatorial. Outra definição importante que eu tenho aqui é o seguinte, ó, o fatorial de um número é calculado pela multiplicação, ou seja, pelo produto deste próprio número com todos os seus antecessores até chegar em 1. Professora, que coisa complicada. Não é complicado. Continua aí na aula que eu vou te dar todas as propriedades. Eu vou dividir em duas aulas. A primeira, eu vou te apresentar o conceito e as operações básicas. Na outra, a gente vai trabalhar um pouquinho de expressão com fatorial. Primeira coisa, o número fatorial ele vai vir da seguinte definição. Então, a gente leu ali, ó, que ele é a multiplicação dele por todos os seus antecessores até chegar em 1. Então, a gente teria a seguinte situação, ó. N fatorial nada mais é do que o quê, ó? O próprio N. Quando eu tenho N, eu vou multiplicar com o seu antecessor, ou seja, com o número anterior, eu tenho que subtrair 1 de N. Então, eu vou multiplicar pelo seguinte, por N menos 1. Qual é o antecessor de N menos 1? N menos 2. Qual é o antecessor de N menos 2? N menos 3. E assim por diante até chegar em quem? Em 1. Coloquei aqui alguns números. O ideal é que o aluno compreenda a propriedade, mas que também lembre dos valores, porque quando vocês vão fazer qualquer avaliação externa, fica muito mais fácil quando eu já sei o valor, do que ter que ficar multiplicando. 5 fatorial, então me fala o quê? Eu vou calcular ele com todos os antecessores dele até chegar em 1. Então, fica 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que vai dar o seguinte, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120. Já consigo determinar que 5 fatorial sempre será 120. 4 fatorial é a mesma coisa, ó, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24. 24 sempre é o resultado de 4 fatorial. O próximo, 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Próximo, 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. E por fim, o fatorial é o próprio 1. Por definição, a gente tem que lembrar o seguinte, lembra lá na questão de quando eu tenho qualquer número elevado a zero sempre dá 1, aqui no fatorial é a mesma coisa, tá? Por definição, 0 fatorial também é 1. Outra propriedade importante que eu tenho que me facilita nos cálculos é a seguinte, ó, por exemplo, se eu quero calcular 7 fatorial e eu já sei o valor de 5 fatorial. Então, como que eu faço isso? É muito fácil, ó. Eu posso escrever como 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. 7 vezes 6, eu sei que é 42. Quanto que é 5 fatorial? 120. Por isso que eu falei que o ideal é que vocês saibam esses valores de cabeça. E aí, quando eu faço 42 vezes 120, eu tenho como resultado 5.040. Uma coisa que eu preciso falar para vocês, ai professora, para que eu estou aprendendo isso? Gente, isso é um conceito muito importante em análise combinatória. O número fatorial foi apresentado em 1808 pelo matemático Christian Kramp. E a gente usa bastante na questão de resoluções de problemas, onde envolve combinações, permutações, arranjos. Lembrando que o quê?
o número fatorial, ele aparece para facilitar cálculos de números grandes com seus antecessores. Na calculadora científica, vocês podem olhar lá que eu tenho o meu ponto de exclamação. Então, se eu quero saber quanto que é 5 fatorial, basta eu ir lá na calculadora, apertar 5, meu ponto de exclamação, ele já vai me dar por resultado 120. Agora eu vou te mostrar as operações básicas. Então, vamos lá. Se eu já entendo a definição de como eu faço para calcular um fatorial, aqui é muito fácil, né? Eu posso fazer direto, como assim, ó, eu sei que 3 fatorial, a gente viu aqui por definição que 3 fatorial é 6. Posso fazer direto, mas, ai, Pro, eu não lembro. Então, a gente vai fazer da seguinte forma, ó. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Mais quem? 2 fatorial é 2 vezes 1. E aí, eu faço a multiplicação primeiro, né? 3 vezes 2 dá 6 vezes 1, 6 mesmo. 6 mais quem? 2 vezes 1, 2. Portanto, 3 fatorial mais 2 fatorial, eu tenho como resultado 8. Aqui embaixo é a mesma coisa, eu tenho uma subtração, então eu resolvo os fatoriais e subtraio. Esse eu vou fazer direto para vocês entenderem que dá para fazer direto para mim ganhar tempo. 4 fatorial, ó, qual foi o valor que a gente encontrou? 24, então vem aqui, 24 menos o 3 fatorial, que eu já sei que é 6. 24 menos 6 eu tenho como solução 18. O próximo aqui eu tenho a multiplicação, tá vendo? Não tem nenhuma operação aparecendo aqui em destaque, então a gente sabe que na matemática, por definição, esses números estão sendo multiplicados. Eu tenho 5 fatorial vezes 3 fatorial, vai ficar da seguinte forma, ó. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vezes quem? 3 fatorial, então fica 3 vezes 2 vezes 1. Quando eu multiplico toda essa primeira parte, a gente sabe que é 120. 120 vezes 6. Resultado seguinte, 0, 6 vezes 2, 12, subiu 1, 720. Vou fazer esse segundo exemplo para ficar bem claro e vou fazer direto. Então, eu tenho 4 fatorial vezes 3 fatorial. 4 fatorial é 24, vezes 3 fatorial, que é 6. 6 vezes 4, 24, sobe 2, 6 vezes 2, 12, com 2, 144. A divisão eu tenho que fazer da seguinte forma, eu vou pegar o número de fatorial que eu tenho maior e reduzir até o menor. Então, aqui eu tenho 5 fatorial dividido por 2. Vou pegar esse 5 e reduzir até o meu 2 fatorial. Então, fica assim, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Sobre quem? 2 fatorial mesmo. Eu vou fazer o seguinte, né? Cortei. Gente, quando a professora fala cortei, eu estou dividindo. 2 fatorial dividido por 2 fatorial dá 1. 1 numa operação de divisão, de multiplicação, não interfere na resposta, a gente nem precisa colocar, tá bom? Então, vai ficar 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, como resultado eu tenho 60. Aqui, ó, o mais simples é olhar, tá? Então, eu vou pegar o 10 e reduzir até chegar em 7. Depois, a gente faz as outras operações. Então, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Sobre 7 fatorial, que eu não preciso decompor, o 3 eu vou decompor. Fica 3 vezes 2 vezes 1. Isso tudo vai ser igual aqui. Aqui, a gente vai simplificando o que dá para simplificar. Então, 7 dá para mim eliminar. Esse 9 e esse 3 dá para mim dividir. 9 dividido por 3, sobrou 3 aqui em cima. Esse 8 dá para dividir com 2, sobrou 4. Então, agora só falta eu efetuar a multiplicação dos elementos que sobraram, ó. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 10, 120. Se você estiver gostando da aula, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Isso é muito importante para mim, porque eu faço todos os vídeos com muito carinho para vocês. Então, o que acontece nesse exercício aqui, ó? Eu tenho uma adição junto com uma divisão. Eu preciso prestar atenção no seguinte, eu não posso apenas fazer a decomposição do número e já sair cortando. Vamos lá fazer junto, que aí eu vou explicando todo o procedimento. Vou pegar o meu 6 e reduzir até chegar em 3. Vou pegar o meu 4 e reduzir até chegar em 3 também. Porque aqui como se eu tivesse duas frações. Eu tenho uma fração
6 fatorial dividido por 3 e eu tenho uma fração de 4 fatorial dividido por 3 fatorial. Então, fica da seguinte forma, ó. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Mais quem? 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou procurar o meu termo comum para colocar em evidência. Então, se eu olhar aqui em cima, o 3 ele é comum nas duas situações. Então, eu coloco ele em evidência e divido todos os outros termos. Quando eu pego 6 vezes 5 vezes 4 dividido por 3 fatorial, e aqui eu também tenho 3 fatorial, eu elimino esse 3 aqui, certo? Então, fica 6 vezes 5 vezes 4. Por que elimina, gente? 3 fatorial dividido por 3 fatorial é 1, tá? A mesma coisa eu vou fazer com outro termo. Então, só vai me restar o mais 4, tá bom? Porque vai ficar 3 fatorial dividido por 4 mais 3 fatorial. Sobrou só o 4. Dividido por 3 fatorial. Então, aqui divide. Sobrou quem, gente? 6 vezes 5, 30 vezes 4, 120. Mais 4, que vai dar um total de 124 como solução. Esse daqui eu tenho tanto divisão, multiplicação e adição, e a minha adição está no meu denominador. Então, vai ficar da seguinte forma, esse 5 eu vou reduzir até chegar em 2, e o 3 também tenho que reduzir até chegar no meu 2 fatorial. Então, fica 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial mais 3 vezes 2 fatorial. E agora, o meu termo comum no meu denominador é o 2. Então, vai ficar assim, ó. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. 2 fatorial é o meu termo que está em evidência. Quando eu divido 3 vezes 2 fatorial por 2 fatorial, o que eu tenho por resposta é o quê? 3 mais 1. Porque 2 fatorial dividido por 2 fatorial restou 1. Agora sim eu posso eliminar isso daqui, ó. 2 fatorial com 2 fatorial eu cortei. E eu tenho aqui, ó, 3 mais 1 dá 4. Então, eu posso cortar com esse 4 de cima. Só sobrou 5 vezes 3, que dá 15. Eu espero que vocês tenham gostado. Assistam a próxima aula, que será com expressões de número fatorial. Um beijo, até a próxima aula. Fui!